Bom, essa aqui é uma maleta de testes, tá? Uma maleta de simulação. Ela vai simular um quadro de distribuição elétrica, tá? Mas na verdade um quadro smart, tá? Por que smart? Porque eu vou ter dois concentradores de dados aqui, no caso um Smart Link Ethernet, tá? Que ele está aqui a montante, certo? Ele está aqui na parte de cima, e um Smart Link Modbus ajusante, tá? Como que funciona? Eu tenho um Smart Link Ethernet, por quê? Porque eu tenho uma porta Ethernet, ou seja, uma porta Modbus TCP/IP, certo? Nesse Smart Link Ethernet eu tenho uma web page embarcada, tá? Nessa web page embarcada eu vou conseguir gerenciar todos os meus dispositivos que eu tenho pendurados tanto na minha primeira régua, no Smart Link Ethernet, em cada um dos canais aqui, quanto no Smart Link Modbus em cada um dos canais também, tá? Como funciona, né? Eu tenho uma porta RS485, certo? Essa porta RS485 ela é uma porta mestre Modbus RTU, certo? Então, ou seja, eu estou fazendo funções de leitura e escrita para os escravos da minha rede, que no caso são o Smart Link Modbus RTU e o multimedidor IEM3150, tá? Então, ou seja, eu estou no Smart Link Ethernet, na minha web page, eu vou conseguir visualizar as informações que eu tenho no meu multimedidor, que no caso são kWh, corrente por fase, tensão por fase, tá? Vou conseguir ter essas informações em tempo real na minha web page embarcada do Smart Link Ethernet, tá? E no Smart Link Modbus eu também vou conseguir gerenciar os dispositivos que estão conectados nas portas do meu Smart Link Modbus. Que informações que eu vou conseguir ler? Eu vou conseguir saber se um dispositivo está aberto ou fechado, por exemplo, um contator. Será que o contator está aberto? Será que ele está fechado? Um telerruptor, né, ou relé de impulso, também conhecido como relé de impulso, se ele está aberto ou fechado, tá? Se no caso eu tiver um disjuntor aqui, se o disjuntor está aberto ou fechado, o DR, se ele também está aberto ou fechado, e informações de falha, tá? Então, se o disjuntor ele desarmou por uma sobrecarga, um curto-circuito, eu vou ter essa informação em tempo real no meu Smart Link Ethernet, que ele está fazendo a leitura do meu Smart Link Modbus, tá? E no caso de um DR, se ele desarmou por uma eventual fuga de corrente, tá? Então, se ele desarmou por uma falha, no caso uma fuga de corrente, eu vou ter essa informação também em tempo real no meu Smart Link Ethernet. Além disso, a gente vai conseguir atuar nos dispositivos também em tempo real, tá? Então eu vou conseguir comutar um dispositivo, ligar e desligar à distância, tá? Nós vamos ver como, certo? O mesmo se aplica ao reflex, que ele é um computador com disjuntor integrado, tá? Nós vamos ver como funciona isso, tá? Para a gente poder fazer a configuração da nossa maleta, que eu vou mostrar para vocês logo em sequência, a gente precisa fazer uma pré-configuração dos dispositivos que estão conectados aqui, tá? O que seria essa pré-configuração? Eu preciso configurar os endereços Modbus do meu Smart Link Modbus e do meu IEM3150. Ele também tem uma interface RS485, tá? Então nós vamos fazer esse passo e logo em sequência nós vamos fazer a configuração dos dispositivos através do software Act9 Smart Test e também diretamente da web page embarcada do Smart Link Ethernet. Bom, nós vamos ver aqui qual é o endereço IP que a gente tem no nosso Smart Link Ethernet para a gente poder acessar a web page embarcada dele. Ele fica na parte de cima do Smart Link Ethernet. No caso, é esse númerozinho aqui. E o que nós vamos fazer agora é configurar os endereços Modbus dos nossos escravos. Então, primeiro nós vamos configurar o endereço Modbus do nosso Smart Link Modbus. Nós vamos ver como. Aqui eu tenho duas chaves seletoras frontais, do qual a primeira chave ela é uma casa de dezenas e a segunda chave ela é uma casa de unidades, certo? Então no caso aqui eu vou escolher um endereço Modbus RTU, vou colocar aqui com
a chave de fenda, vou colocar aqui no 3, certo? E aqui eu vou colocar no número 2. Então, ou seja, o meu endereço Modbus RTU, para minha régua SmartLink Modbus RTU, é 32, ok? Feito isso, nós vamos verificar qual é o endereço Modbus do multimedidor IEM3150. Como que nós vamos fazer? Vou colocar aqui, segurar aqui duas vezes em configurações, vou escolher aqui a opção comunicação, vou dar um OK, e aqui ó, ele está escrito slave address, então, ou seja, o endereço escravo do meu IEM3150, que no caso é o valor 5, tá? Eu posso alterar esse valor se eu quiser, ó, valor 6, valor 7, tá? Ou melhor, aqui em dezena, né, 17, ok? Eu vou deixar essa configuração, vou dar um OK, vou dar um OK de novo, OK para todos os parâmetros de rede, e Save Settings, eu vou dar um OK novamente, tá? Agora eu vou vir aqui em ESC, confirma, sim, e ele volta aqui. Então, o endereço Modbus para o meu multimedidor é 17 e para o meu SmartLink Modbus RTU é 32, ok? Bom, esse aqui é o ActNovo Smart Test, ele é um software gratuito, você pode baixar ele diretamente no site da Schneider. Se você colocar ActNovo Smart Test no Google, ele é o primeiro link, tá? Então o que nós vamos fazer? É com esse software que a gente vai testar as comunicações da nossa maleta, tá? Então eu vou vir aqui criar um novo projeto. Aqui eu vou colocar algumas informações, tá? Aqui o nome do painel, por exemplo, é painel 1, tá? Aqui o tipo de comunicação, eu estou utilizando aqui o SmartLink Ethernet, tá? Então, ou seja, eu estou conectando ele diretamente da minha porta RJ45 do SmartLink Ethernet no meu computador, ok? Aqui eu vou vir na próxima aba, configuração de rede. Eu vou mudar o modo de operação de offline para online, tá? E aqui eu vou colocar o endereço de IP que nós vimos aí, né, do SmartLink Ethernet, que é 169.254.1.135. Okay? Vou clicar aqui fora, ó. Ele já deu um visto em verde, então, ou seja, ele já reconheceu o meu SmartLink Ethernet. E aqui eu vou dizer que eu tenho um escravo, né, ó, quantidade de escravos. Na verdade eu tenho dois, né, que é o multimedidor, mas o multimedidor a gente só vai configurar ele na web page embarcada, tá? Então vou dizer que eu tenho um escravo Modbus RTU e o endereço Modbus dele, que nós configuramos pela chave seletora frontal, é o 32. Vou escolher aqui 32. Posso colocar um nome aqui para o SmartLink Modbus, posso colocar, por exemplo, circuito iluminação 2, tá? E para o SmartLink Ethernet, ó, circuito iluminação, isso aqui é um exemplo fictício, tá? 1, ok? Beleza, ó, como ele já está em verde, ele também já reconheceu o SmartLink Modbus. Nessa aba ActNovo Smart Test, é a aba que eu vou fazer a comunicação de todos os dispositivos que estão pendurados no meu no SmartLink, tanto o Ethernet, que é o circuito iluminação 1, quanto no circuito iluminação 2, que é o SmartLink Modbus. Percebam que aqui, ó, no Ethernet eu tenho 7 canais digitais, certo? E um canal analógico, ok? Então o que eu tenho pendurado aqui na minha régua? Na minha porta 1 eu tenho a motorização, o RCA, certo? Na minha porta 5 eu tenho um contato auxiliar de sinalização em defeito, que está monitorando o meu religador. E na minha porta 7 eu tenho também um contato auxiliar de sinalização em defeito, que está monitorando o DR, ok? Então, ó, só vou mover aqui, ó, vou puxar e arrastar esses dispositivos aqui, ó, para a porta 5 também e para a porta 7 também, ok? Então, ó, na porta 1 eu vou testar para ver se a motorização abre ou fecha. Então eu vou apertar aqui o 24 volts, ó. Ele está realizando isso, tá? Então esse canal aqui ele está testado. O canal 5, ó, eu vou abrir a motorização, ó, ele já atualiza aqui para mim que está aberto, está fechado, também está ok. E no DR ele está falando aqui para mim que está em trip, realmente que está em trip. Eu vou arrumar isso, né? Ele agora está com não em trip, né? Vou apertar aqui o botão de teste, ó, ele volta, né, para o status de falha. Vou
rearmá-lo de novo, ele está testado. Então todos os canais estão testados do SmartLink Ethernet. Do SmartLink Modbus, a gente vai fazer a mesma coisa. Então no canal 1 eu tenho contato auxiliar de sinalização e defeito, tá? Para monitorar o meu disjuntor com o DR, né, do bloco VIG. Na porta 2 eu tenho um relé de interface que vai atuar no meu contator, que é o IACT24, na porta 2, certo? Na porta 7 eu tenho um relé de interface para o telerruptor, é o IATL24, ok? E na porta 10 eu tenho um reflex, ok? Então, ó, aqui eu vou simular uma falha novamente, vamos ver aqui, ele já mostrou aqui que está em falha, tá? Vou abrir, ó, então aqui está testado. Na porta 2 eu vou mandar um comando, esse contator ele vai acionar esse sinaleiro, certo? Então, ó, ele está fazendo isso, então também está testado. Na porta 7 o telerruptor ele vai acionar o sinaleiro amarelo, então abrindo e fechando, então também está testado, tá? E o reflex vai acionar o sinaleiro verde, também está funcionando, tá? Bom, eu testei todos os canais, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o download da configuração para o SmartLink, tá? Então, ou seja, eu fiz o teste aqui dos canais, eu vou pressionar esse botão, ele vai demorar aí alguns segundos, né? A configuração já foi colocada aí no SmartLink, tá? Já foi feito o download para o SmartLink. Aqui eu tenho a versão de firmware, né? E o número serial aqui dos meus dispositivos, ok? Nessa aba aqui, Reports, é uma aba bem interessante, eu vou ter aqui alguns relatórios, tá? Da comunicação do meu quadro. Então, ou seja, no SmartLink Ethernet ele fala para mim o IP, o endereço Modbus, que é o 255, esse endereço não muda, tá? Para o SmartLink Modbus, ele é sempre, o SmartLink Ethernet, desculpa, ele é sempre 255, ok? A gente chamou ele de circuito de iluminação 1. E aqui, ó, eu tenho o teste de cada um dos canais, qual é o produto em questão, o resultado do teste e os registros Modbus que eu preciso, né, para enviar comando ou para fazer leitura do dispositivo, tá? A mesma coisa aqui, ó, para o SmartLink Modbus, certo? Eu tenho o endereço Modbus e o teste aqui dos dispositivos, tá? Aqui, ó, em Test Report, nessa aba, eu posso escolher a opção Connection Schema. Então aqui ele vai mostrar para mim qual que é a arquitetura que eu estou implementando aqui, ó, na minha maleta, tá? Então, ó, ele já gera esse desenho aqui para mim sozinho, tá? Então ele mostra aqui qual o dispositivo que está pendurado aqui no canal 1, né? Qual os registros Modbus que eu vou precisar, se no caso for ligar o SmartLink no sistema supervisório ou no CLP, eu preciso ter essas informações, né? Então no canal 1, canal 5, canal 7, certo? Aqui informações, ó, de IP, né? O ID Modbus dele, certo? A tensão aqui de alimentação, que no caso é 24 volts, certo? E também para o SmartLink Modbus, ó, endereço Modbus e tudo mais, tá? Eu posso salvar esse dispositivo aqui em extensão DXF, então eu posso exportar isso aqui para AutoCAD para eu poder mexer em projeto, né? E também posso imprimir aqui isso aqui, né, para efeito de projeto, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir a webpage do SmartLink Ethernet, porque ele tem uma webpage embarcada. Então a única coisa que eu vou fazer é digitar o IP aqui, né, 254.1.135, eu vou dar um Enter, ele vai abrir essa página aqui para mim, eu vou entrar com login e uma senha, tá? Aqui eu não tenho nenhuma configuração ainda, tá? Então eu vou vir aqui na aba Settings, a aba de configurações. Aqui em geral, ó, eu posso configurar data e hora, né? Posso identificar o nome aqui do meu quadro, o time zone, né? Então se você quiser colocar o horário de Brasília, né? Parâmetros da rede Ethernet, tá? Então você pode, por exemplo, configurar o IP. Aqui a gente colocou, esse aqui é o IP padrão dele, mas você pode colocar um IP que você quiser, tá? Aqui, ó, usuários, né? Você pode configurar privilégio de utilização do usuário, tá? Então você pode colocar, ó, o nome de alguém, uma senha para alguém, um e-mail para essa pessoa, né? E se essa pessoa vai ter privilégio de administrador, operador ou visitante, tá? Aqui em SmartLink Ethernet, ó, vou passar para cá, ó,
é aqui que eu posso fazer a configuração aqui das portas, tá? Dos meus dispositivos, certo? Então eu vou fazer aqui bem rapidamente, ó, motorização. Aqui o produto é o RCA, tá? No caso a gente está configurando esse produto aqui, habilitar o Quick View e o canal dele, certo? Aqui eu não posso colocar caractere especial, tá? Então vou deixar aqui dessa forma. Ali no canal 5 eu tenho contato auxiliar, ó, IOF mais SD24, religador. Canal 5. O Quick View é para ele aparecer aqui nessa aba, tá? E por fim, ó, ligador, tá? E aqui por fim, ó, na porta, aqui eu vou ter o DR, na porta 7, tá? Vou dar um Quick View aqui, vou aplicar, certo? Aqui, ó, canal analógico também, parâmetros Modbus, certo? Então, parâmetros da rede Modbus. Aqui, em dispositivos escravo, é aqui que eu vou conseguir endereçar o meu SmartLink Modbus e o meu multimedidor, tá? Então, vou adicionar aqui dois dispositivos, SmartLink RS485, vou colocar, ó, circuito 2. O endereço Modbus dele é 32, né? Que é o que a gente configurou para ele. Aqui ele já habilitou essa opção configurar, então, ou seja, ele já leu, certo? E também eu vou adicionar aqui, ó, o multimedidor, tá? No caso aqui é o IM3150. Todos esses medidores aqui são os que conseguem comunicar com o SmartLink, tá? E o endereço Modbus é o 17. Então vou aplicar, ele já leu os dois, tá? Aqui em configuração, ó, eu já tenho uma pré-configuração aqui para os dispositivos que estão conectados, tá? Ele já tinha uma pré-configuração, ele acabou gravando isso na memória dele, ok? Aqui, ó, notificação de eventos, né? Eu consigo colocar aqui, né? Eu consigo configurar o SmartLink para ele enviar eventos, né? Por exemplo, vou adicionar aqui um evento, ó. Vamos supor que o DR ele desarmou, né, por uma indicação de trip, né? Eu consigo enviar um e-mail para qualquer um dos usuários que eu cadastrei, tá? Eu posso colocar aqui um texto. O DR desarmou. Verificar, por exemplo, tá? Você pode configurar isso e o próprio SmartLink Ethernet ele vai disparar um e-mail para qualquer evento que acontecer no seu quadro, tá? Então percebam que você tem um gerenciamento completo do seu quadro de distribuição elétrica, tá? Voltando aqui, ó, deixa eu só habilitar aqui o Incomer Selection, que aqui o medidor a gente vai habilitar ele para fazer leitura da entrada, tá? Eu vou aplicar essas mudanças e aqui em Quick View, ó, eu vou ter a leitura completa de tudo que tem aqui no meu dispositivo, tá? Aqui eu não tenho os nomes, né? Porque aqui eu não configurei, tá? Os nomes aqui para os meus dispositivos, mas eu posso editar, certo? E aqui, ó, ele está lendo, né, os status, né, do medidor de entrada, então tensão de fase, total de energia consumida, né, kWh, e nessa aba monitoramento e controle, né, aqui em canais digitais eu posso também colocar o medidor de pulso, em canais analógicos é aqui que eu vou ver por exemplo, se eu tiver um termopar aqui, qual que é a temperatura do painel. Em canais digitais, ó, motorização, é aqui que eu consigo operar o meu dispositivo, tá? Também para o SmartLink RS485, ó, consigo atuar aqui nos meus dispositivos, tá? Aqui eu estou sem nome porque eu não configurei eles, ok? E medidor de energia aqui, quantos kWh que eu estou utilizando aqui na minha entrada, ok? Aqui também contador de diagnóstico, ele mostra quantas vezes o dispositivo abriu ou fechou, quantas vezes aconteceu um trip e o tempo de operação, tá? Lembrando que esses valores aqui eles podem ser resetados, né, se você escreveu em um registro Modbus específico, ok? E essas abas manutenção, né, aqui é para você fazer o upload do firmware, da versão de firmware, e diagnóstico é para você fazer diagnósticos de rede, ok?